This is a man's world. This is a man's world. You see, man made them cars to take us over the road. Man made the train to carry the heavy load. Man made electric light to take us out of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing, nothing without. Damos agora início à sessão sobre liderança no feminino. A vossa atenção para o moderador. Muito boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigado por estarem aqui nesta sessão, que íntima será e esperemos que divertida também. Pelo menos aqui do nosso lado faremos com que assim seja. Antes de apresentar o tema e as oradoras, queria só dizer-vos que uma das principais razões pelas quais este é um tema que me preocupa é porque tenho duas filhas, uma de 12 e outra de 18 anos, e eu espero muito que quando elas tenham a minha idade, este género de debates já não existam. E isto faz com que tenha uma motivação muito forte para estar aqui e para debater estes temas. O meu nome é Paulo Simões, sou sócio da Egon Zehnder, uma firma na área do Executive Search, e colaboro desde há muito tempo com a APDC, e é um prazer estar mais este ano neste congresso aqui a falar com todos vocês e com estas três oradoras que me vão aqui ajudar a debater este tema da liderança no feminino. Antes de as apresentar, queria-vos dizer que, tal como provavelmente terão visto, elas as três foram super gentis em oferecerem tempo e disponibilidade para ajudarem três pessoas daqui da audiência como mentoras. Um dos pontos que vamos discutir aqui hoje é precisamente que o mentoring é uma alavanca fundamental para ajudar a puxar esta liderança no feminino. E, portanto, elas tiveram essa disponibilidade, que eu agradeço imenso, e vamos fazer isso através de um sorteio. Eu espero que quem tem interesse, que tenham um número convosco, se não, lá em cima, alguém da organização vos poderá dar esse número e depois nós sortearemos, no final da sessão, essas três pessoas que vão ter acesso a essas sessões de mentoring aqui com as nossas convidadas. O tema desta sessão é liderança no feminino, mas efetivamente o tema que nos preocupa aqui é diversidade. Diversidade de género, mas também diversidade, obviamente, de nacionalidades, de experiências, de backgrounds funcionais, de nacionalidades. E então, nada como trazer aqui pessoas que representam estratos diferentes da nossa sociedade, como eu já depois vos vou apresentar. O estudo que nós, Egon Zehnder, produzimos desde 2004, prova estes pontos precisamente da importância da diversidade para o sucesso das organizações, mas também foi analisando ao longo dos anos como é que tem evoluído este tema da liderança no feminino e o tema da diversidade do ponto de vista mais genérico. E se não há dúvida nenhuma que os números provam que tem melhorado ao longo dos anos, nas várias geografias onde nós temos estado a fazer este estudo, também provam que a velocidade a que isto ocorre é super reduzida. E, efetivamente, estávamos a discutir à hora do almoço hoje que à velocidade a que estamos a progredir no mundo ocidental, estamos a falar de mais de 100 anos para que consiga haver paridade de género, por exemplo. E aquilo que vamos aqui debater hoje é, entre outras coisas, como é que podemos acelerar este processo, de modo a que isso possa ocorrer de uma forma mais célere.
Estas diferenças implicam que tenhamos de pensar em soluções. Essas soluções não são únicas. Países diferentes, organizações diferentes, pensaram em formas distintas de conseguir atingir objetivos de paridade. E isso é algo que também vamos aqui discutir hoje. Não só apenas o problema, mas também algumas potenciais soluções. E boas práticas, quer empresariais, quer dos Estados, para que isso possa acontecer. E são temas como planeamento de sucessões, como utilizar mentoring, como olhar para o pipeline a nível de mid-management e como é que isso tem uma influência depois quando estamos a falar de posições de C-level. E vamos certamente também falar de cotas, até porque, como nos queremos divertir, não há nada como introduzir um tema que é polémico por natureza, para termos aqui opiniões distintas e também provavelmente distintas das vossas. E vamos certamente também, no fim, ter tempo para tomar algumas perguntas da audiência. Portanto, vou passar a apresentar-vos as oradoras que temos aqui hoje connosco. A Belém é administradora não executiva do CTT, em Portugal, administradora não executiva de uma série de empresas em Espanha, foi presidente, CEO da Telefónica em Espanha durante muitos anos e, portanto, numa altura em que na Ibéria não havia assim tantas mulheres como isso em cargos de liderança, a Belém teve um cargo de enorme responsabilidade corporativa. Antes disso, a sua carreira foi sobretudo na área do marketing, publicidade e dentro dessas áreas. A Ana Paula Marques é administradora da NOS e antes disso, e também julgo que continuas como presidente da Apritel, não é? Já não. Já não. Ex-presidente da Apritel. E anteriormente trabalhou na Ótimos numa série de cargos e também na P&G em áreas de marketing. A Joana Rafael é empreendedora aqui do grupo, cofundadora de pelo menos 2 empresas que eu saiba, se calhar de outras também, mas pelo menos 2 que eu saiba. E a Joana está a doutorar-se pelo MIT Portugal, passa uma parte do tempo aqui em Portugal, outra nos Estados Unidos, e sempre muito ligada a estes temas de empreendedorismo, que já vem de família, como ela se calhar depois há de vos contar, e também uma pessoa marcada por esta questão da paridade de género e de como é que isso se pode incentivar também no mundo do empreendedorismo. E, portanto, aquilo que eu tentei escolher aqui com estas 3 oradoras foi 3 gerações diferentes, 3 backgrounds diferentes do ponto de vista de multinacionais, de empresas portuguesas e de startups, nacionalidades diferentes, backgrounds diferentes também do ponto de vista educacional e, enfim, esperamos ter aqui uma discussão interessante sobre estes temas. Palavra inicial à Belém. A Belém foi quem me apontou para este vídeo que nós vimos aqui, este vídeo interessantíssimo, e eu queria te perguntar, Belém, porquê é que sugeriste este vídeo e o que é que para ti é importante que passe para a audiência enquanto mensagem? Primero, pedir disculpas porque voy a hablar en español. Espero que me podáis comprender. Voy a intentar hablar despacio, pero si alguien no entiende, que me haga así. Intentaré hablar un poquito más despacio. Antes de contestar la pregunta, quiero agradecer a Ana y a Joana que hemos formado un grupo ya para toda la vida. Nos hemos conocido mientras comíamos y son grandísimas profesionales. Espero que tengan un muy buen futuro. Ya paso a contestar lo que tú me dices. A ver, he seleccionado este anuncio porque creo que vivimos en un mundo de hombres. La mayoría de los que estamos aquí, ya sean hombres o mujeres, seguro que están de acuerdo conmigo. También se dice que en la tecnología no hay mujeres y no es verdad. Aquí en Lenovo dijeron que tenían, me parece que es un 34% únicamente de mujeres, querían tener más mujeres. Publicaron esta campaña de publicidad, no sé en qué medios, no sé si fue online, posiblemente solo, y recibieron 2.000 currículums. O sea que mujeres hay, lo que no hay es voluntad muchas veces de tener más mujeres dentro de las plantillas.
Estoy segura que vamos a hablar de cómo y por qué sucede esto, pero yo he seleccionado este anuncio precisamente por eso, por decir que se puede tener más mujeres en las compañías, que las mujeres representan una forma de pensar y la diversidad, no solamente las mujeres, pero las nacionalidades, las edades, las formaciones que favorecen a los negocios y, por tanto, pues era un buen ejemplo para comenzar esta charla. Muito bem, Blay. Ana Paula, como é que é? Tu tens experiência de comissões executivas em Portugal. É assim tão raro as pessoas vêm ter contigo por seres mulher? Ainda há quem olhe nas comissões executivas e diga, olha que estranho, está ali uma mulher? Eu diria que hoje isso vai se tornar mais comum, porque o tema que vamos depois discutir mais à frente, o tema das cotas, trouxe este tema para a agenda e eu diria que hoje, para as pessoas que vão começar a chegar neste momento atual às comissões executivas, isso vai acontecer, inevitavelmente, por termos agora a nova legislação relativamente ao tema das cotas. Anteriormente, ao longo da minha carreira, não, isso não aconteceu, mas it's a man's world dentro das comissões executivas e não é só um tema em Portugal. Discutíamos entre nós ao almoço nos Estados Unidos, a realidade não é assim tão diferente. Na Europa as coisas têm mudado em alguns países com uma velocidade mais acentuada do que em Portugal, mas é uma realidade que ainda é muito masculina e que muitas vezes nas mulheres que estão em posições de C-level, e não diria que só em Portugal, há um interrogar muitas vezes de porque é que lá estão, coisa que nunca acontece quando é um homem. Joana, e tu tiveste uma experiência relativamente recente aqui fora de Portugal, onde, do ponto de vista de entrepreneurs, acabavam por ser poucas mulheres, não é? Queres-nos contar um pouco dessa experiência e porquê é que tu achas que isso acontece? O painel realmente já criamos aqui um grupo. Criou temas muito interessantes. Não se ouve? Será que o meu microfone não está ligado? Já aí vem. Já aí vai ajuda. Esperamos só um segundinho, já aí vem para trocar aqui o microfone. E se calhar pelo microfone do outro lado. Não? Será que sim? Sim. Ok, muito bem. Ok, muito obrigada, Paulo. Eu posso contar um pouco da minha experiência de jovem empresária. Portanto, a minha experiência numa startup em que eu represento um terço dos fundadores dessa startup, que são dois brilhantes cofundadores que eu tenho, e, portanto, a experiência que eu tive recentemente na Alemanha com um programa de aceleração que é a Techstars, que traz empreendedores de todo o mundo, empresários de todo o mundo, e junta 9 empresas durante 3 meses, é que realmente, dentro destas 9 empresas, 3 das empresas tinham, portanto, uma mulher na sua fundação. Portanto, tinha uma cofundadora mulher, portanto, representávamos cerca de 30%, o que é bastante mais do que aquilo que se vê globalmente. Em termos globais, cerca de 17% das cofundadoras de startups na área tecnológica são mulheres. Mostra que eu tive até uma experiência um pouco diferente daquilo que é o habitual, mas que realmente sentimos que era muito pouco, porque realmente, então, o mundo tecnológico é o mundo dos homens, é verdade, dentro de um espectro de cerca de 50 pessoas com quem eu tive o privilégio de passar estes últimos meses, trabalhámos em conjunto neste programa de aceleração de startups. Realmente nós éramos apenas 3 raparigas e depois tínhamos uma série de fundadores que eram homens. Isto realmente é um sintoma daquilo que se passa no geral na sociedade, mas que é algo que eu tenho a certeza que está a mudar, porque mesmo, portanto, no estudo da Crunchbase, que mostra que em 2012 nós tínhamos apenas 9% de mulheres na cofundação de empresas tecnológicas e que hoje em dia, em 2017, já temos 17% a nível global, o que é um sinal da mudança dos tempos. E a Ana Paula estava a comentar, aliás, estávamos todos a comentar à hora do almoço, a questão depois de como é que as estruturas de financiamento acabam depois por ter alguma influência nessa evolução depois futura das startups para a frente. Eu acho que isso é super interessante. Queres partilhar um pouco essa ideia?
Bem, eu penso que na minha geração nós sentimos que estamos claramente em pé de igualdade com qualquer homem que trabalhe connosco, mesmo na área tecnológica, onde obviamente há menos mulheres que se formam em ciências e engenharia, que é uma coisa que está a mudar, mas obviamente que vai ser uma mudança gradual. Obviamente que temos que dar tempo ao tempo para que isso aconteça. Há formas de fomentar com que isto aconteça um pouco mais rápido, como já vamos falar daqui a pouco, das tão polémicas cotas, mas a verdade é que o facto de termos, portanto, um mundo na área financeira também liderado pelos homens faz com que os venture capitalists sejam, na sua maioria, homens. E, obviamente, que, claro que não podemos generalizar, mas quanto mais mulheres nós tivermos em cargos de decisão, possivelmente mais as mulheres vão puxar umas pelas outras e vai haver cada vez mais um fomento nesta área. Realmente o que os estudos indicam é que em financiamento later stage para startups vêem-se muito menos empresas fundadas por mulheres a alcançar níveis de financiamento superiores. Portanto, realmente é uma curva vertiginosamente descendente, mas que mostra um pouco também o sinal da mudança dos tempos. Portanto, se formos ver o panorama dos últimos 10 anos, cada vez mais temos mulheres na tecnologia, mulheres a liderar empresas tecnológicas, startups, e, portanto, isso com certeza também vai mudar e acho que é o nosso papel fomentar essa mudança. E, Ana Paula, quando estavas no INSEAD, isto era um tema que se falava? Isto é, aquilo que eu estava a tentar perceber é, isto é uma moda, é um spike que vamos ter aqui e depois isto não houve antes, não vai haver antes? Como é que é? Eu diria que é um tema que tem ganho tração mais recentemente, porque obviamente, até no caso da Europa, o tema da diretiva e da transposição da diretiva para as várias geografias trouxe, obviamente, este tema para a ordem do dia e também a questão de, nos campos de estudo de várias consultoras e de várias entidades, ter cada vez mais estudado o tema da diversidade e da equidade de género, tem, obviamente, trazido mais este tema para a ordem do dia, mas sempre esteve presente. Eu recordo-me, eu fiz o INSEAD em 2002, na altura a percentagem de mulheres era 16%. 16% em 2002. E era, obviamente, uma questão também já de preocupação nessa altura. Eu diria que é um tema que tem ganho tração ao longo do tempo. Muito bem. Vamos diretamente às empresas, às vossas empresas, e vamos ver o que é que vocês têm feito. Belém, você foi CEO da Telefónica Espanha durante vários anos. O que é que fez para minorar estes temas de falta de diversidade, seja ela de género, seja de outro? I'm putting you on the spot. Voy a ser muy mala, porque en Telefónica cualquier cosa que se haga ya sería mejorar mucho, porque no es una compañía tremendamente machista, donde, bueno, yo dejé de estar en Telefónica hace 4 años, pero donde había muy pocas mujeres en el top management, y cuando yo dejé la compañía dejaron 2 o 3 mujeres más, con lo cual creo que hoy debe haber una mujer en el top management, una. De todo Telefónica, que son miles de empleados y que ha sido una de las compañías más grandes europeas. No sé si ha llegado a ser probablemente la primera compañía europea de telecomunicaciones. Entonces, hacer cualquier cosa en Telefónica mejoraría en porcentaje, lo pondrían al año siguiente. Hemos mejorado 200% y sería de pasar de 1 a 2, o sea que tampoco sería muy difícil, ¿no? ¿Qué podría hacer Telefónica? Muchas cosas, pero lo más importante, bajo mi forma de pensar, es que el presidente de la compañía, que es una persona joven para ser presidente de esa compañía, entienda que es bueno para el negocio que haya mujeres en el management de la compañía, en el consejo hay, pero en el management de la compañía, en el executive committee, porque está demostrado y existen muchos estudios que dicen que mejora sustancialmente el net margin de la compañía, el return on assets, el return on equity. Todos los parámetros que se miden mejoran cuando hay mujeres en la compañía. E Belém, hoje és administradora não executiva de uma série de empresas. Como administradora não executiva, és uma influenciadora dentro dessas organizações. Sim. O que é que fazes como administradora não executiva para tentar influenciar as organizações onde estás a que tenham... Pues mira, afortunadamente en CTT me he encontrado una situación muy distinta a Telefónica, donde el número de mujeres que hay en los órganos de administración está por encima de lo que se espera en una compañía como las que tenemos normalmente en España y en Portugal.
Y aunque siempre se puede mejorar, he visto que el CEO de la compañía tiene interiorizado el número de mujeres que tiene que haber, y eso es lo más importante en cualquier compañía. ¿Cosas que voy a hacer para mejorar? Pues mira, voy a tomar el ejemplo de CTT aquí de Portugal y lo voy a llevar a otra compañía de telecomunicaciones en España, en el País Vasco, donde no tienen a ninguna tampoco, no solamente, bueno, tienen en el comité, en el Consejo de Administración, porque es lo que está de moda, ¿no? Tener cuotas, y hay una norma de buen gobierno que pide a las empresas que cotizan que tengan más de un 20%, y hay. Pero en todo el Executive Committee no hay ninguna, y en la primera línea tampoco hay nada más que la directora de Recursos Humanos. Entonces voy a sentarme con el CEO y le voy a explicar todo lo que he aprendido en CTT y preparando charlas como esta, ¿no? Ana Paula, uma das tuas responsabilidades sempre tem sido temas relacionados com talento. O que é que, nas empresas por onde estiveste, o que é que foste fazendo para tentar minorar aqui este tema? A minha experiência profissional até ao momento de início da nós, mesmo em comissões executivas, nunca foi ligada com temas de recursos humanos. Mas sempre, como tu referiste, fui sempre muito crítica relativamente às políticas de recursos humanos. Talvez tenha sido por isso que depois também tenha ficado com este pelouro. E aquilo que me parece, enquanto organizações, e depois lá chegaremos ao tema das cotas, porque apesar de eu ter evoluído na minha posição, a verdade é que não sou muito favorável ao tema das cotas, depois explicarei porquê, mas diria que um dos pontos mais importantes que nas organizações se pode fazer pelo tema da diversidade, e não é só diversidade de género, é pela diversidade como um todo, é garantir que as organizações se enfocam em ter sistemas meritocráticos. Isso implica terem sistemas de gestão de talento, de gestão de performance, de critérios objetivos naquilo que se refere a políticas retributivas e a políticas de promoção, que sejam agnósticas àquilo que não tem a ver com as competências que as pessoas têm para exercer determinado tipo de funções e com o potencial que têm. E, portanto, nas funções que desempenho, e muito também graças ao CEO que temos e à Comissão Executiva que temos, tem sido um enfoque muito grande em criarmos um sistema que seja o mais possível assente em meritocracia e que toda a política de recrutamento, mas sobretudo desenvolvimento de talento e a política retributiva seja assente em componentes meritocráticas que tentem eliminar aquilo que sejam, tudo o que sejam enviesamentos. Que há um enviesamento de género, às vezes, em muitas organizações existe, mas também existem enviesamentos de proximidade, que também existem, e por isso eu diria que o principal enfoque das organizações deve ser em que os critérios que têm a ver com políticas de recursos humanos e talento sejam enfocados em critérios de meritocracia. Muito bem. Joana, estes temas todos da Califórnia, das startups tecnológicas, e de se falar que é um mundo também machista aí nas startups tecnológicas da Califórnia, e com estes temas todos da Uber e por aí fora, isto tem alguma influência no modo como as pessoas do mundo das startups em Portugal olham para estes temas? Bem, eu até diria que hoje em dia no mundo das startups ser uma mulher tem uma grande vantagem, porque nós somos uma minoria privilegiada, penso eu. Este painel é um dos exemplos disso. Hoje em dia é um tema, realmente é um hot topic. Está em todo lado, em todos os países, fala deste tema. Se quer dar destaque àquilo que são as mulheres que estão na liderança hoje em dia, que tiveram ou a capacidade de arriscar e fazer uma startup, quando se calhar é um percurso de carreira muito mais arriscado do que ingressar numa grande empresa e, portanto, também fazer a sua carreira até ao topo, que também tem grandes desafios, como as colegas de painel estão aqui exatamente a exemplificar, mas realmente eu penso que até se tenta, hoje em dia, pelo exemplo, fomentar essa mudança de mentalidade e também, de alguma forma, inspirar as gerações mais jovens, porque eu penso que isto é tudo um pouco portanto, uma mudança cultural, portanto, uma mudança que se tem que processar na educação, desde que somos jovens. Eu tive a sorte de ter uma família muito empreendedora que nesse aspecto me puxou bastante para olhar para aquilo que é ser empresário e assumir risco e que me fez querer seguir esse caminho. Há uma diferença na assunção de risco para ser homem e mulher? Ou não crees que isso seja tema?
Bem, com certeza o homem e a mulher são seres bastante diferentes em vários espectros. Quer dizer, na verdade, eu não sinto isso para mim, quer dizer, não sinto que haja uma diferença de risco assim tão grande em relação a um homem ou uma mulher, mas na sociedade em geral eu penso que isso é percebido dessa forma. Talvez pela que a mulher tem um sentido de maternidade mais forte, talvez, e pensa o risco, portanto, de uma forma talvez mais ponderada do que um homem que tem uma maior liberdade em vários níveis para assumir esse risco. Mas eu penso que é uma coisa que se está a esbater na nova geração. Há pouco dizíamos, e a Ana Paula dizia que quando se licenciou havia uma percentagem de mulheres a acabar a faculdade muito pequena e que hoje em dia as mulheres já são mais que os homens nas universidades. Quer dizer, eu penso que o mundo da tecnologia se calhar está um bocadinho atrás nesse aspecto. Nos millennials que tu contratas, de 22, 23, 24 anos, é um tema ou não é um tema? Bem, sinceramente, eu penso que não é um tema, mas realmente a pool de talento disponível, se calhar hoje em dia, mesmo em cursos de engenharia, que no fundo a nossa empresa sendo uma tecnológica, a maior parte dos nossos recursos humanos vêm das áreas de engenharia, tecnologia, eletrotécnicas, porque trabalhamos na área de visão computacional, tecnologia profunda, acabamos por ter uma pool de talento de mulheres menor para podermos contratar. Isso é verdade, e daí nós vemos organizações como o Lenovo a criar grandes campanhas de marketing para poder realmente atrair as mulheres para se candidatarem, porque obviamente que elas existem cada vez mais. Mas quero dizer, eu penso que, portanto, esse não é talvez o tema principal, porque essa mudança vai se operar, mas penso que ao nível da educação as coisas têm estado a mudar bastante e eu penso que o mais importante é realmente que as gerações mais jovens e as raparigas, quando estão na escola e etc., são incentivadas tanto na escola como na família, como depois no trabalho, a quererem ter as mesmas ambições e aspirações de uma carreira profissional, que no fundo, portanto, por vezes, as próprias mulheres é que talvez se autolimitem a si próprias porque se calhar não sentem a confiança, porque não são instigadas pela sociedade em geral para o fazer. Mas claro que eu tenho a certeza que isto está a mudar e já portanto, vamos falar acho que disso. a projeção Já é vamos muito falar positiva. disso, mas temos de... Belém, por favor. Yo quería contar una pequeña historia, muy cortita. El otro día estaba viendo en televisión la historia de un chico que posiblemente conozcáis que se llama Michael Seyman. No sé si sabéis quién es. Michael Seyman fue un chico que puso una aplicación en Internet, en un App Store, y obtuvo el top ranking número 1 en muy poco tiempo. Y llegó con 12 años a ingresar $5.000 al mes. Eso a los 12 años. A los 13 años ya ganaba 10.000. A los 14 años mantenía a su familia. A los 17 años Facebook le fichó. Fue con su madre a Facebook porque él era menor de edad, ¿vale? Le hicieron una oferta de trabajo y empezó a trabajar en Facebook. Todo esto lo contaba él en una entrevista de televisión. Y ahora tiene 20 y trabaja en Google como ingeniero para los sistemas de reconocimiento de voz, no, estas máquinas que te contestan como Siri, no me acuerdo cómo se llama el suyo, Echo, me parece. Bueno, pues él dice que su hermana, su hermana es ingeniera, es un poco más joven que él y que es su mejor frontón. Es la persona que le dice si la aplicación está bien, si la aplicación está mal. Y decía el otro día, hablando de las nuevas talentos y las personas jóvenes, decía, cuando yo me siento con un ingeniero que tiene 40 años y me mira y no me cree cuando le estoy hablando, no me cree porque yo soy joven. Y sé que cuando yo cumpla 27, pues me creerá porque ya tengo 7 años más que ahora. Dice, pero a mi hermana, que es mejor que yo, esto no le va a pasar porque va a seguir siendo mujer, ¿vale? Entonces, esto me pareció tremendo, porque no es un tema de nuevas generaciones. O hacemos algo ahora, o las nuevas generaciones van a tener el mismo problema que nosotros, porque ellos también ya ven que hay diferencia de trato a las mujeres que a los hombres. Entonces, es triste ver que estamos asumiendo que la gente joven va a quitar barreras y que no va a haber diferencias entre hombres y mujeres,
Pero ya a los 20 años identifican que a su hermana, que tiene 19 o 18, que es ingeniera, no tiene el mismo reconocimiento que él porque él es hombre y ella es mujer. Perdón, me he extendido un pouco, pero... Muito bem. Vamos... Queres dizer algum? Eu só acrescentar uma coisa, Paulo, relativamente à questão que a Joana referiu do tema de a diferença entre as diversas gerações e a questão do grau da ambição ou de não quererem. Eu achei muito interessante porque li um estudo há pouco tempo da McKinsey que se chamava Women Matters, feito para a Europa, Western Europe, e que fazia um corte por componente geracional. E questionava nas várias faixas etárias qual era a percentagem de mulheres e de homens que tinham uma aspiração a atingirem posições executivas de topo. Curiosamente, na Europa, e isto não era muito diferente entre as gerações, quando estudavam mulheres 45, 55, 35, 45 e desde 25, 35, só para terem uma ideia, na Europa 48% das mulheres tinham essa ambição, e não era diferente entre as de 25, 35 e as 35, 45, e a percentagem de homens era 44%. Portanto, até era inferior, isto foi estudado em vários países da Europa. A grande diferença é que quando questionavam mulheres e homens qual era a percentagem que acreditava que ia atingir essa posição, as mulheres eram 25% e os homens eram 47%. Portanto, há um funil em que a ambição está lá e não me parece assim tão correlacionada com a questão geracional. Pode haver algum decréscimo, mas ele não é muito expressivo. Agora, há uma questão de que o grau de convicção que estes dois segmentos acreditam que podem atingir essas posições é muito diferente e não me parece que essa diferença exista porque as mulheres se sintam menos capazes. Prende-se com um conjunto de outros fenómenos que depois hoje discutiremos. Por exemplo, então comecemos já aí. A pressão social é logo uma das primeiras que nós debatemos bastante à hora do almoço. Vou dar 2 exemplos. Começa logo na educação, no que é esperado, que é os papéis. Um homem que queira atingir uma posição executiva de topo é bem visto, é uma coisa reconhecida. Numa mulher, às vezes, é quase estranho. Hoje discutíamos que num país como Portugal, Espanha, em que muitas das coisas se fazem ao almoço, em que há toda uma componente de networking, de almoço, de jantar, porque existe muito essa cultura no mundo corporativo. Eu hoje dava o exemplo à Belén, que é, se vemos 2 homens a jantar, é normal, estão a trabalhar, a tratar de algum assunto. Vemos um homem e uma mulher a jantar, é estranho, passa-se ali alguma coisa. 2 mulheres a jantar, é porque têm uma vida infeliz. E, portanto, isto só nesta componente da pressão social, há todo um trabalho que tem que ser feito em parceria pelos governos, pelas empresas, mas que é um tema que tem que começar na educação. Claro que pode ser acelerado, mas vai demorar, porque tem muitas vezes a ver não só com as ambições, mas com a pressão social que ao longo dessa carreira vai existir. Sobretudo quando chega a um período em que as mulheres têm filhos, etc. Há uma parte que obviamente depende de cada uma das mulheres, mas depois depende muito da pressão familiar que tem à volta, da pressão dos amigos e de uma pressão que resulta dos papéis que muitas vezes são esperados do ponto de vista da sociedade. Portanto, nós temos aqui uma obrigação de começar na educação dos nossos filhos, de outras crianças com quem interagimos nas nossas famílias e nos filhos dos nossos amigos, porque o tema da educação parece-me que vai ser a alavanca principal para se conseguir fazer essa evolução. E Belém, e depois, você enfim, tem uma longa experiência de ter visto isto em várias organizações. Depois, o que é que acontece ali, algures, entre os que entram e o C-level, para que o funil seja e o pipeline seja tão curto? O que é que acontece? Além destes temas todos que estamos aqui a falar, o que é que acontece nas organizações? Pues, hombre, a nadie se le escapa que las mujeres tenemos hijos y ese es quizá el elemento más importante que hace que las mujeres paren su carrera cuando tienen 31 o 32 años. Yo creo que España y Portugal somos los 2 países que tenemos un hijo y medio, que es una cosa que nunca he entendido. No se puede tener un hijo y medio, pero tenemos un hijo y medio de promedio, ¿no? Pero bueno, entonces, las mujeres en ese momento tienen alrededor de sí una gran responsabilidad. Tienen familia que les dice, deja de trabajar, que tienes que cuidar al niño, no vayas todavía. Y excepto que tengan una buena posición financiera ya adquirida y que puedan tener ayudas, que puedan tener una persona que les ayude en casa o que puedan de alguna forma contratar una guardería, un kindergarten, no sé cómo se llama, y puedan dejar a los niños, les resulta muy difícil volver y sobre todo cuando vuelven
pueden estar ya con una especie de cruz encima de esta mujer ha sido madre y no se va a dedicar a trabajar tanto como trabajaba antes, no va a poder viajar, va a tener que irse pronto, tiene un estigma, ¿vale? Entonces, en las empresas existe, eso pasa, las mujeres están discriminadas si son madres, y hay que hacer algo, ya se hace de hecho, en las compañías más grandes ya están preocupados por asegurar que no se para el pipeline, porque si se para ese pipeline es imposible llegar al siguiente nivel. Y todas lo que queremos es que haya mujeres en los comités ejecutivos, porque está igual de preparada una mujer que un hombre para estar en el comité ejecutivo, pero si cuando en el comité ejecutivo miran desde dónde seleccionar y se ha parado, pues tienen menos mujeres en las que elegir. Con lo cual, ese es el problema principal que existe en la mayoría de empresas y ese es donde habría que enfocarse para que no signifique que se para la carrera profesional de las mujeres. E Joana, tu, sendo a mais jovem de nós aqui, como é que vês este tema, ou seja, que problema é que tu vês nas tuas amigas de 30 e tal anos ou não há um problema? Tu tens 30 e poucos, portanto, nas que têm 30 e poucos anos, vês este tema, não é um tema? Como é que hoje em dia, em 2017, esta questão surge? Eu acho que claramente o facto das estatísticas nos mostrarem que cada vez as pessoas constituem família mais tarde mostra que claramente esse é um reflexo das pessoas se dedicarem à carreira até cada vez mais tarde. Eu posso falar do meu exemplo pessoal também, que realmente, portanto, ainda não passei pela experiência, portanto, não sei como vou geri-la, mas com certeza vejo exemplos de várias mulheres que conseguem gerir de uma forma absolutamente fantástica todas estas responsabilidades profissionais e familiares, e tenho o exemplo da minha mãe, que é, portanto, acaba por ser uma mentora para mim, acaba por ser também portanto, um exemplo que conseguiu sempre, ela é CEO de uma empresa e acaba por ter um cargo de bastante responsabilidade que lhe exige e exigiu, desde que sou miúda, me recordo dela ter que trabalhar imenso, viajar, portanto, isso faz com que, obviamente, os filhos também são mais compreensivos e percebem que é assim que funciona e, se calhar, eu, por ter visto esse exemplo, percebo que isso não vai ser um problema para mim, que eu vou conseguir fazê-lo, não existem barreiras, é só uma forma, porque o dia tem 24 horas e é só uma forma de nos organizarmos bem e que as coisas possam funcionar. Agora, obviamente que eu vejo na minha geração que as pessoas cada vez mais têm os filhos mais tarde porque, portanto, as pessoas também exigem uma estabilidade profissional mais tarde, hoje em dia, acaba por, portanto, até mais tarde as pessoas investem em fazer mestrados, a seguir doutoramentos, etc. E isso faz também, não apenas a vida profissional, mas também, portanto, o facto das pessoas portanto, terem vontade de cada vez mais prosseguir este tipo de carreira, que dificulta um pouco que as coisas se mencionaste aí uma coisa mais cedo. que para mim é super relevante, que é o tema de olhares para a tua mãe como um mentor. Eu tenho aqui uma posição vantajosa, porque conheço não só a ti como a tua mãe, portanto entendo perfeitamente porque é que dizes isso. Mas eu queria, se calhar, perguntar aqui, quer à Ana Paula, quer à Belém, esta questão de ter um mentor ou uma mentora foi relevante para o desenvolvimento da vossa vida profissional e vocês hoje já conseguem ver que ajudaram pessoas a fazer esse desenvolvimento? Yo creo que más que un mentor hay que tener un sponsor dentro de tu propia organización, que no es lo mismo. Sí, sí, sí. El sponsor es una persona que está en el top de la compañía y que tú puedes tener acceso a él y le puedes enseñar de alguna forma que tu trabajo es impecable en tus objetivos, en tus cumplimientos, en tu desarrollo profesional y por lo tanto confía en ti y te da la oportunidad o empuja para tener la oportunidad. Yo he sido sponsor de mujeres en mi compañía, porque las conocía, porque sabía que eran muy buenas profesionalmente y he tirado de ellas. Un mentor es algo distinto, es alguien que te aconseja, pero que no tiene capacidad para que tú asciendas en la compañía. Entonces, yo prefiero, y para la gente que está aquí en el auditorio y que quiera pensar cómo desarrollar su propia carrera profesional, que identifiquen un sponsor dentro de sus compañías que pueda, de alguna forma, ponerlas a jugar.
Ana Paula, vês da mesma forma? Eu não tive sponsor nem mentor, mas tive pessoas ao longo da minha carreira que, não sendo mentor, homens e mulheres, que me aconselharam ao longo da carreira e com quem discuti várias coisas, não na figura específica de um mentor. Mas vejo hoje muito valor. Isto é, talvez nos últimos 2 anos tive uma pessoa na minha carreira a quem posso talvez chamar um mentor, completamente fora da minha indústria, completamente fora, e que para mim foi bastante útil nestes últimos 2 anos. E gostava, e por isso o aconselho, de o ter feito muito mais cedo. Nunca aconteceu, mas tive várias pessoas na minha vida que me inspiraram. No tema do sponsor versus mentor, eu já fiz mentoring e faço mentoring a várias pessoas. Acho que é bastante útil, às vezes até quando são de fora, porque nos dão uma perspectiva, às vezes até distinta. Vou-vos dar um exemplo. Tenho uma mentora que foi mãe há muito pouco tempo, numa organização, e que muitas vezes via até algumas das questões do que lhe estava a acontecer do ponto de vista de carreira só correlacionado com o tema da maternidade, por exemplo. E para mim, que estava a ver toda aquela questão de uma forma mais distante, consegui até trabalhar com ela outras coisas que estavam de facto a influenciar aquela circunstância e que ajudam, tendo já passado por uma experiência semelhante à dela de maternidade, a que as possamos aconselhar melhor em algumas das circunstâncias no que é que possam fazer. Portanto, acho que o tema do mentoring é importante, tanto para um homem como para uma mulher, acho que é bastante relevante. O tema do sponsoring nas organizações, nós não temos essa figura, mas acho que é muito relevante que efetivamente existam pessoas na organização que tenham a capacidade de ver, tanto mulheres como homens, o tipo de projetos que são capazes de envolver e o tipo de desafios que lhes podemos lançar. Portanto, eu pessoalmente não tive, mas recomendo. Muito bem. Então, passemos para o prato quente da sessão e falemos sobre cotas. Portanto, eu vou começar já por dizer que sou contra e, portanto, vamos já... E sei que à hora do almoço discutimos muito este tema e foi engraçadíssimo porque vocês as três, em momentos diferentes, disseram que evoluíram na vossa posição ao longo do tempo em relação a este tema das cotas. Ana Paula. Bem, eu sou contra, como já disse ao Paulo, quando digo que evolui na minha posição, sou contra muito pelo tema de meritocracia e, sobretudo, pelo tema de como a legislação está feita. E já vou lá em concreto, porque nós hoje, em Portugal, estamos a resolver as empresas do setor público do Estado e as posições em C-level, quando, para mim, é um problema do funil. Porque aquilo que está a acontecer em Portugal, e na minha opinião vai acontecer, é quando hoje estamos a dizer que as empresas que são cotadas e as do setor público do Estado têm que ter 20% em 2018 e 33% em 2020, eu posso já dizer isso, vai acontecer que as mulheres que hoje já estão em posições de C-level tornam-se um bem mais escasso. E, portanto, aquilo que vai existir são oportunidades mais acrescidas, muitas vezes, para aquelas que já existem. Porque, como discutíamos ao almoço, muitas vezes em posições de C-level os critérios de escolha são muito assentes numa componente de, obviamente, de competência e depois a seguir por conhecimento e por confiança. E como o universo feminino é mais reduzido, a não ser que se consigam alterar e evoluir nesses critérios, em não valorizar tanto a proximidade e a experiência anterior nesse tipo de posições, não vamos conseguir alargar essa percentagem. Mas isto é a ponta do iceberg. Eu diria que, para mim, o maior enfoque deve ser no tema da educação e como é que nós vamos obrigar as organizações a evoluírem na componente do funil de talento. Portanto, o grande problema não está, na minha opinião, concentrado nas posições de C-level, não quer dizer que não exista espaço para melhoria, porque existe seguramente, mas está no funil de talento. E por isso, eu gostava de ver outro tipo de políticas, que era existir uma maior consciencialização, obrigação de publicação de resultados, e sim, de estudos sérios, de discrepâncias salariais entre homens e mulheres, nas várias empresas, não é só nas cotadas, definindo métricas, critérios, obrigatoriedade de publicação, porque isso também contribuiria para que o próprio ecossistema se autorregulasse muito mais rapidamente. E esse é o principal motivo pelo qual sou contra. O segundo é que, quando virmos agora, eu chamo a atenção que em Portugal a legislação é muito mais estrita do que nos outros países, porque faz com que estas percentagens sejam já em posições executivas. Aquilo que vai acontecer é, como nós vamos ter uma volumetria muito significativa de pessoas a acederem a posições, algumas delas sem terem passado por alguma da experiência necessária, tanto uma mulher como um homem, vai acontecer, quando tivermos alguns casos que correm mal, vamos dizer que correu mal porque ela é mulher, quando, deixem-me dizer-vos, também nos homens, em C-level, também há imensas situações que correm mal, não por serem homens ou por serem mulheres, é porque há competentes e há incompetentes em todas as organizações. E, portanto, esse é o motivo que me leva mais a ser contra. Quando digo que tenho evoluído nessa minha posição, é que eu considero que ao longo da minha carreira
tive o privilégio de trabalhar fundamentalmente em 3 organizações que eram altamente meritocráticas e onde este tema não existiu de forma tão grande. Eu trabalhei na Procter & Gamble, onde, em 96, numa multinacional americana, este tema não era um tema. Havia homens, mulheres, isso nunca existiu. Na Sonai e agora na NOS. E nessas 3 organizações não senti esse tema. Nós na NOS temos em 40% dos lugares de direção são ocupados por mulheres. Se formos ao nível a seguir, que é o nível de senior managers e de managers, também não temos exatamente esse problema. Não é que não exista espaço para progressão, mas também existe em critérios etários e noutros critérios que temos. Mas, quando digo que evolui na minha posição, digo 2 coisas. Uma é que quando vi estudos mais recentes que mostram que em Portugal, se continuarmos a evoluir ao ritmo que estamos, demoraremos 150 anos a termos uma posição paritária. Confesso-vos que isso já nem era para o tempo dos meus filhos e provavelmente nem sequer dos meus netos e, portanto, isso fez-me, obviamente, refletir um bocadinho que tem que se trabalhar mais, na minha opinião, não tanto ao nível das cotas, mas trabalhar, como digo, no ecossistema de educação, na consciencialização pública e em mecanismos de autorregulação. E o segundo, porque tenho, neste tipo de debates e em mentoring e em gestoras de outras organizações, tenho conhecido realidades no tecido empresarial português muito diferente das realidades em que tenho vivido, incluindo em empresas cotadas que, quando muitas vezes discutíamos o tema da diversidade de género, fiquei surpreendida com as posições algo quadradas de alguns gestores portugueses. E, portanto, continuando a ser contra o tema das cotas, percebo e tenho evoluído que realmente em algumas organizações pouco meritocráticas isto seja efetivamente um problema. Belém, como é que... No, yo en este caso no estoy de acuerdo con Ana. A ver, a nadie nos gustan las cuotas, pero yo creo que soy consciente de que si no es con cuotas la mujer no va a progresar al ritmo que necesita. Hace 10 años yo pensaba como ella y defendía la meritocracia y defendía los procesos transparentes y lo sigo defendiendo, pero creo que no es suficiente. Las mujeres no van a ser capaces de conseguir estar en muchos sitios si no es con cuotas. Y yo pongo, por ejemplo, yo creo que he tenido mucha suerte a lo largo de toda mi vida, también digo que he trabajado mucho y muy duro. Me pasó como un poco a Joana, que enseguida yo era la única mujer en muchos sitios. En la carrera, cuando yo estudié, éramos muy pocas. Cuando empecé a trabajar era la única chica. Cuando fui subiendo era la única directora. Y al final tenía mucha visibilidad y tengo la suerte de haber tenido una carrera que me permite ahora decir que tiene que haber cuotas. Y no pensaba lo mismo hace 10 años, pero es que las mujeres no somos capaces de evolucionar porque hay una especie de acuerdo muchas veces no consciente de los hombres de seleccionar a hombres para los puestos de trabajo. Hoy en día, en los consejos de administración donde yo estoy, en la mayoría de ellos, no todos, pero en la mayoría de ellos, estoy porque se seleccionaban mujeres. Yo no competía para un puesto, y además todo esto tú tienes que saber mucho, no competía para un puesto en un consejo de administración con hombres y mujeres, no, competía con otras mujeres, porque en el consejo de administración se estaban buscando mujeres y por eso estoy en esos consejos. En alguno no, afortunadamente, pero si no fuera porque se buscan específicamente mujeres, no habría mujeres en los consejos de administración o habría muchísimas menos. Entonces, no es algo deseado que haya cuotas. Sería en un mundo imaginario y feliz, no haría falta ese tipo de medidas. Pero si no existen esas medidas, creo que incluso retrocederíamos. Países, tú lo mencionabas antes, como en Estados Unidos, donde no hay cuotas, van al revés. O sea, están retrocediendo. En vez de avanzar, me parece que tienen como me parece que es un 20% de mujeres en el management, Sim, pero no crece. No nosso estudo de 2014-2016 retrocedeu un bocadinho. Sí, van hacia atrás. ¿Por qué? Pues porque en Estados Unidos no hay cuotas, a mí me parece bien que ellos no las tengan, pero no consiguen evolucionar y no estoy segura que en Estados Unidos hay
muchas mujeres profesionales que son muy cualificadas para tener los mismos puestos que los hombres. Con lo cual, en una sociedad que no es justa, pues también hay que hacer medidas que intenten equilibrar. E Joana, qual é a tua posição? Bem, eu concordo um pouco aqui com o que a Belém disse. A verdade é que, quando eu ouvi falar de cotas pela primeira vez aqui há uns anos atrás, fui imediatamente contra essa ideia. Achei que, por princípio, as cotas nunca deveriam ser necessárias e que a meritocracia deveria ser aquilo que deveria ser forçado a ser implementado na sociedade portuguesa e nas organizações e nas empresas. A verdade é que quando nós olhamos para... E a minha opinião, na verdade, evoluiu, e daí eu dizer que concordo com aquilo que a Belém disse. Eu hoje em dia sou a favor das cotas, porque realmente eu acho que, tal como nós estamos a disromper muitos setores da indústria hoje em dia, com mudanças altamente disruptivas, eu acho que a sociedade está a andar realmente muito devagar nesse sentido e a mentalidade e a forma como as organizações operam precisa de uma mudança disruptiva nesse sentido. E se as cotas forem o melhor meio para nós a atingirmos e para que esta mudança, qualquer dia já não são necessárias cotas, mas se calhar nos primeiros anos são necessárias e, portanto, vão forçar esta mudança de mentalidades e a acelerar este período de 150 anos que nós não queremos de todos esperar até que as mulheres tenham uma paridade, uma igualdade de género naquilo que são os destinos das empresas e do país e, portanto, e do mundo, não é? Porque isto, no fundo, é um problema global, portanto, é uma situação que acontece globalmente e vemos é que os países que adotaram cotas, alguns países da Europa do Norte, por exemplo, a Alemanha, não é? A Noruega, etc., têm tido uma evolução muito positiva nesse sentido, que nos mostra que, se calhar, é um bom exemplo a copiar. Vamos lançar a confusão para a audiência? Sim, deixa-me só dar um dado adicional quando falamos do tema das cotas em Portugal. Eu só queria relembrar que em Portugal o tema das cotas vai ser aplicado ao setor público, setor empresarial do Estado e às empresas cotadas. Quando falamos, por exemplo, do PSI 20, já nem 20 empresas somos no PSI 20. Se formos calcular o número de lugares em que estamos a falar relativamente a 2018 e 2020, vamos perceber rapidamente que não é isso que vai resolver o tema em Portugal. Eu gostava, por exemplo, de dar o caso da Alemanha, em que no caso da Alemanha, quando se aplicou este tipo de legislação, foi aplicado por volume de faturação das empresas, o que implicou que o tecido empresarial a quem essa legislação foi aplicada foi totalmente diferente. Portanto, independentemente se somos contra ou a favor das cotas, eu só gostava que tivéssemos todos a consciência que em Portugal, se queremos que este fenómeno seja, ou este tipo de problemática seja endereçado de uma forma muito mais célere, a legislação das cotas vai resolver uma percentagem muito pequena. É disso que estamos a falar. Cá, vamos lançar a confusão aqui para a audiência. É o início. Vamos lançar a confusão aqui para a audiência. Quem é que é, antes das perguntas, vamos lançar aqui a confusão para a audiência. Quem é que é a favor de cotas de género nas empresas em Portugal? Ok? Podem baixar. Quem é que é contra as cotas de género em empresas em Portugal? É mais ou menos o mesmo número. Não deixa de ser interessante. Mas não é muito... Belém, por favor. Um pouco menos, concordo com a Belém. São os óculos espanhóis. Muito bem. Então, vamos a 15 minutos. Está na hora certa. Temos aqui já uma pergunta. Eu, talvez, se vocês estivessem de acordo, tentava somar aqui 3 perguntas, para ser mais fácil depois de respondermos. Pode ser? Yo quiero decir una cosita. Vamos lá, então. Só um segundo. Já lhe dou a palavra. Es una anécdota. Es para decir que hoy, creo que ha sido hoy, se permite ya a las mujeres en Arabia Saudí conducir. Sim, conduzir. Muito bem, temos aqui a primeira pergunta e depois outra e outra. Força. Não sei, há um microfone para a audiência? Estou habituada a falar, creio que se ouve bem. Mas vem, já aí vem. É porque nós ouvimos, mas pode ser que o resto da audiência não ouça tão bem. Vai chegar cá muito tarde. Boa tarde, meu nome é Sofia Vala Rocha, sou política profissional há muitos anos. Vim aqui ver como é que era o discurso das cotas aqui nas empresas. Eu devo dizer que nós já despachámos isto nos partidos há 10 anos e tudo o que eu ouvi aqui, ouvi na política. Eu sempre fui defensora de cotas num partido que é um partido de centro-direita que não as defende e, portanto, estava ultra minoritária. E as mulheres não chegavam na política pelos mesmos motivos, porque as reuniões se fazem tarde e porque era um mundo de homens. Só para terem noção,
Um dos estratagemas que os homens utilizavam era fechavam-nos num círculo e cada um dizia o palavrão mais cabeludo de que se lembrasse, que era para ver se o pessoal aguentava o embate ou não. Era um mundo de homens, era um mundo difícil. E isso começou-me a fazer acérrima defensora das cotas. Vai correr bem. Tudo o que eu ouvi aqui, eu ouvi na política. Eu já sou filha das cotas. Todos os lugares que estive na política, e neste momento estou a concorrer para a Câmara Municipal de Lisboa, num lugar cimeiro numa lista, foi por ser mulher. Nós sabemos em que número vamos, mas essa é uma real possibilidade. Quando nós estamos em casa e sabemos que há a possibilidade de irmos numa lista ou de chegarmos a determinado lugar, nós conseguimos nos impor em casa e dizer assim, há um lugar à minha espera, isto vale a pena. Há pouco a Ana Paula Marques falou na educação. Eu digo para todas as mulheres que estão, que têm companheiros ou que têm maridos, tenham um único critério, que a pessoa que metem dentro de casa, que o homem com quem querem dividir a vida sabe que têm de dividir responsabilidades. Eu também tenho meninas, estou a criar raparigas e rapazes, mas nós temos de fazer uma pergunta muito simples. É este o companheiro, é este o marido, é este o namorado que me vai ajudar a chegar onde eu quero chegar? Eu posso garantir que sim. Essa é que é a resposta, porque não nos adianta nada termos alguém ao nosso lado que não percebe a vida que nós vamos ter. E, portanto, todos esses argumentos eu já conheço. E nós precisamos em casa de outro apoio. E um conselho para quem está a começar, ainda não chegou onde vocês já chegaram, onde eu cheguei. Digam que não. Quando vem um colega com um maço de papéis a rir-se para vocês e a pôr coisas na secretária, faça o que eu faço todos os dias. Digo, não, faz tu. Não, faz tu. Podes fazer? Não. Ganhem calo para trabalhos de grupo. Trabalho de grupo é só se vier lá o nosso nome e souberem exatamente de que página a página, porque trabalho de grupo, não. Significa mulheres a trabalhar, homens a levar louros. São pequenos truques. Nunca saiam de um emprego a dizer que vão buscar um filho à escola. Nunca. Vão para uma conferência, vão apresentar um livro, vão ter uma reunião de trabalho. Não se desculpem com filhos, são pequenos estratagemas, mas funciona. E defendam as cotas sempre, porque não vão ser os homens a defendê-las, certamente. Defendam-nas sem vergonha e sem grandes argumentos. Cotas, porque sim. Adiante. Sem grande conversa, com uma atitude firme, porque se não formos nós, mulheres, a defendermos isto, eu garanto-vos, ninguém vai defender. Obrigada e boa tarde. Muy bien. Havia mais uma pergunta ali. Mais uma pergunta ou um comentário? Chamo-me Telma Fonseca, trabalho na SPAP, é uma entidade pública. Sobre as cotas, eu gostaria de também, já agora, partilhar a minha opinião. Sou contra por princípio, mas acho que é um mal necessário, porque, como vimos, a mudança às vezes, para acontecer, tem que ser por decreto. Portanto, enfim, aceito. Relativamente, também concordo com a Ana Paula Marques, que é uma falsa questão, que não vai mudar o problema e que o problema está no funil. Eu tive o privilégio, acho eu, a trabalhar em 3 empresas que não senti esse problema. E também acho que não senti porque não era demasiado sensível a ele, ou seja, não vivo preocupada que por ser mulher vou ser discriminada. E eu acho que o que faz mesmo a diferença é termos confiança em nós e não nos pensarmos menos por sermos mulheres, muito pelo contrário, somos perfeitamente, igualmente capazes. E eu acho que é aqui que está a questão fundamental e é aqui que se deve atuar. E a minha pergunta vai nesse sentido para o painel. Que tipo de iniciativas se estão a fazer ou que estão planeadas para fomentar essa confiança que estudos provam que as mulheres são menos confiantes que os homens e, por outro lado, há estudos que provam que as empresas com mulheres em cargos de topo têm melhores resultados. Obrigada. Muito obrigado. Havia aqui mais outra... Exato. Mais uma questão, aqui na terceira fila. Obrigada, boa tarde. Cristina Silva Ferreira e eu estou aqui a representar uma iniciativa que se chama Women in Business. E como é que esta iniciativa começou? Porque eu era coordenadora executiva de uma coisa que a Câmara Municipal de Lisboa criou, que era o Lisbon Business Connections, e apercebi-me que 76% eram homens e grande parte das reuniões a que eu ia, muitas delas com partners dessas empresas grandes, reconhecidas internacionais,
ou era a única mulher ou tinha menos mulheres. E se bem que não me apercebi desta condição ao longo da minha vida profissional e de carreira, depois de ter começado esta iniciativa, comecei a pensar que se calhar não me apercebi dela, mas ela esteve lá. Não sei, quer dizer, se calhar não me apercebi, porque também como tinha um contexto familiar em que isso não era uma questão e no contexto profissional também não me apercebi dela, fui vivendo alegre e contente como se nada fosse, embora sabendo que, obviamente, estatisticamente e no mundo as mulheres ainda são exploradas. Vamos dizer esta palavra porque acho que é grave o que se passa e, de facto, temos que, como esta pessoa que interviu antes de mim disse, temos que ser afirmativas e tocar na ferida, porque senão ela nunca mais se cura e primeiro temos que assumir que há uma doença para poder curá-la e resolvê-la. Não há dúvida nenhuma que não queremos esperar 150 anos e a questão é essa. Eu não tenho dúvida nenhuma que a tecnologia, as novas gerações vão mudar isto. E, portanto, se calhar mais tarde, e daqui a umas gerações, teremos os homens a ter que ter iniciativas destas para terem paridade nos lugares de decisão, porque nas universidades há mais mulheres do que homens, etc. Mas a verdade é que nos lugares de topo e decisão não acontece e nós gostaríamos de ver isto ainda a ser alterado na nossa geração. Gostávamos de ver, não é? Era simpático. Até porque trabalhamos muito e há sempre esta questão das mulheres que trabalham muito, eu trabalhei muito para chegar, etc. E em todos os painéis que eu tenho participado há sempre esta questão, não, mas eu trabalhei muito para chegar e eu sou muito boa porque só estou neste cargo porque trabalhei muito e esforcei-me e sou boa e competente, etc. Coisas que geralmente os homens não sentem a necessidade de dizer para justificar o lugar que têm. Pronto. E, portanto, as cotas são um mal necessário. Eu também não gosto nada de cotas, mas é a mudança disruptiva que a Joana falou e que se há tanta disrupção noutras áreas, nesta também tem que haver. E a tecnologia anda muito mais depressa do que as mentalidades, é certo, e as organizações são feitas de mentalidades. Quando a Ana Paula falava que os cargos de direção são escolhidos por confiança e por quem se conhece, é por isso que, na maioria, acabam por ser homens, porque os homens estão lá e convidam outros que conhecem, têm confiança e se calhar até vão para as reuniões e têm uma linguagem mais à vontade e saem à hora que saírem, etc. Eu agora, se me lembrar, no início da minha carreira, de facto, eu, quando tive o primeiro filho, depois comecei a ter aquele dilema de ir trabalhar e deixá-lo na alcofa e quando chegava a casa ia buscá-lo na alcofa outra vez, portanto não chegava a ver porque estava a trabalhar muito, porque era uma mulher desta geração e, portanto, tinha que estar disponível a toda a hora e a conciliação entre o trabalho e a casa era muito difícil. Hoje em dia, com as tecnologias, eu julgo que podemos dar esse salto para a frente, mas temos que pressionar as empresas a mudarem a sua cultura organizacional para que isso aconteça e, portanto, também no âmbito desta iniciativa Women in Business anunciámos que iríamos dar um reconhecimento a empresas que se candidatassem a um prémio de demonstração, de incorporação no seu ambiente organizacional de boas práticas, convidem as mulheres a sentirem-se à vontade para se candidatarem aos lugares de topo e depois queria, ou seja, a favor das cotas, porque é por causa disto, porque pela educação... Desculpa lá, é só para gerirmos aqui o tema. Quer fazer a pergunta? Ou... E é sobretudo um comentário em relação àquilo que a Ana Paula Marques disse da educação. Eu julgo que todos concordamos, mas a educação vai ser para a nova geração. E lembrava que na abertura de hoje se falou muito na educação, na importância da educação e das mulheres, nomeadamente das mulheres estarem mais representadas nas tecnologias. E eu tenho uma filha com 15 anos que foi para Ciências e Tecnologias, que é assim que se chama no secundário, 10º, 11º e 12º, e virou-se para mim e dizia: "Oh mãe, mas eu não tenho nenhuma disciplina de tecnologias." E eu termino com isto. Portanto, a mudança tem que ser para já, tem que ser rápida, tem que ser instantânea. Mas instantânea não é só nas palavras, no discurso e nas tecnologias, é nas organizações e nas decisões políticas. Obrigada. Muito bem. Belém, estas... Não, desculpe lá. Não, é porque senão temos de gerir e eu vou ver se consigo fazer ainda outra ronda. Belém, vamos fazer aqui também diversidade de nacionalidades. Este género de perguntas e comentários você ouviria também numa sessão em Espanha, antes depois de tentar dar aquí algún comentario sobre esto. Claro. ¿No hay una diferencia ahí? No hay ninguna diferencia entre lo que sucede en España. No sé si he entendido bien la pregunta, ¿no? Sí, entender, sí. No, en España sucede lo mismo que aquí, quizá un poquito menos, pero vamos, un 2% arriba abajo. ¿Algún comentario sobre...? Sí, quiero decir una cosa. He leído que hace falta tener un 30% de mujeres, da lo mismo en el nivel que sea, para que éstas tengan capacidad de influencia en el grupo en el que están. Eso quiere decir que para hacer una selección
por ejemplo, de cargos en un proceso que sea meritocrático, debería haber por lo menos 3 mujeres de 10 personas para que puedan influir y puedan, no seleccionar a una mujer, pero sí influir sobre quien quiera que sea, ¿no? Y tenemos que llegar a ese 30% como sea, en todos los niveles, porque será en el momento donde ya empiece a estar un poco más balanceado. Ana Paula, algum comentário sobre... Não? Joana, algum comentário sobre os comentários? Não, um comentário específico. Não? Então vamos escutar mais... Vamos escutar aqui mais comentários, mais questões. Havia aqui uma pessoa e outra lá em cima. Força, por favor. Na verdade, eu sou brasileira, meu nome é Carla, e, em primeiro lugar, parabenizar vocês 3. E a minha pergunta vocês me inspiraram agora com a história de vocês, e se vocês fossem deixar uma mensagem ou alguma dica para que pessoas como eu cheguem um dia, talvez, quem sabe, na posição e no lugar onde vocês tanto batalharam para chegar, o que vocês deixariam como mensagem? Muito bem, excelente pergunta. Força, outra lá em cima. Não está a funcionar? Boa tarde. Sim. Então, já está. Eu só queria dar mais 2 ou 3 achegas que têm a ver também com a minha experiência de vida, que já não é pequena, e que trabalhei também em empresas multinacionais e notei diferença, nomeadamente, entre o que se passava na mesma empresa em Portugal e, por exemplo, na Alemanha. E o que se passava em Portugal era melhor do que o que se passava, por exemplo, num país que, ainda há pouco se disse, está mais evoluído que nós nesta matéria. O que é facto é que os direitos das mulheres, e as mulheres aqui, tinham muito maior facilidade em ascender a cargos de direção, nomeadamente até da direção-geral. Era uma empresa farmacêutica multinacional e a diretora portuguesa era uma diretora. E havia menos problemas em ascender a estes lugares porque, em termos da própria sociedade, das infraestruturas que existiam, a mulher em Portugal tinha muito maior facilidade em ter uma carreira do que, por exemplo, na Alemanha. As medidas protetoras da maternidade, por exemplo, no nosso país, que estavam mais atrasadas, afinal, protegiam mais a mulher que queria ter uma carreira, porque ela ficava menos tempo afastada das suas funções do que as suas colegas, por exemplo, na Alemanha, que podiam sair 1 ano, até 3 anos, quando tinham uma criança. Portanto, quando estavam grávidas, as pessoas preparavam-se para lhe dizer adeus, até nunca mais, porque elas iriam, certeza, ser substituídas na hierarquia. Em Portugal, pelo contrário, eu pude estar grávida, ter a minha criança e continuar a minha evolução na empresa, porque, e tinha que explicar às minhas colegas, até quando estava ao telefone com elas, dizendo, não, eu vou ali, já venho, eu vou ter a minha criança e depois há instituições onde eu posso deixar e a minha família também me apoia e eu vou continuar a poder prosseguir a minha carreira. Portanto, por um lado, a nossa legislação felizmente melhorou, eu só tive 98 dias como é que se diz, de licença de maternidade, mas hoje em dia já se consegue ficar até 6 meses em casa. No entanto, também evoluiu de uma forma positiva, permitindo que os homens, eles próprios hoje em dia, ao entrar numa empresa, já vão poder dar a ideia que, se forem jovens e estiverem ainda na fase de poder vir a ter filhos, eles também vão ter que gozar a licença de paternidade. Portanto, estão muito a nivelar os direitos do homem e da mulher em termos realmente igualitários o mais possível neste capítulo e que isto ajuda à progressão nas empresas. Só mais um instante, noutros campos onde não entra, ao fim e ao cabo, esta escolha, é visto que, por exemplo, em Portugal, se vamos olhar, por exemplo, para o Poder Judicial, onde não há cotas, as mulheres hoje em dia, juízas, são, se não estão 50%, é por uma questão de idade. As novas gerações temos mesmo de terminar aqui por causa do tempo. Chegar mesmo à paridade com os homens. Temos mesmo de terminar, já estamos a exceder o tempo. Aqueles que me conhecem sabem que eu detesto isto. Temos mais 2 coisas para fazer. Primeiro, houve aqui uma pergunta super interessante que eu acho que é uma ótima forma de terminarmos este nosso painel. E, por outro lado, depois temos de escolher aqui de entre 44 candidatos e candidatas a este tema de mentoring, tem de escolher 3 para seguir. Já vamos a isso. Palavras finais para a audiência. Joana. Yo digo una idea... Belén, força, por favor. Y quizá, pero muy cortita.
Uno, no busques simpatía, no busques que te cuide nadie. O sea, las mujeres tenemos que progresar porque lo merecemos, no por ser simpáticas, ¿vale? Esa es una. Segundo, yo lo he dicho antes, busca un sponsor, alguien dentro de la organización en la que estás que objetivamente puede evaluar tu trabajo, ¿vale? Y tres, yo creo, y esto es general, que las mujeres no progresaremos sin la ayuda de los hombres. Hay que incorporarles a todo este... O sea, que ellos piensen que nosotras merecemos, no solamente por justicia social, sino porque nos lo merecemos, llegar a los puestos de dirección. Joana, alguma mensagem final que queria dizer à audiência? Bem, realmente também aqui interessante um bocadinho a pergunta, na minha ainda curta experiência como empresária, aquilo que eu posso dizer é que eu penso que nos negócios e na vida, mas nos negócios é muito importante a confiança. A confiança acho que é um dos fatores-chave para negociar, para chegar, para conseguir fazer tudo aquilo que nos propomos e, portanto, ter sempre em mente que a confiança é uma coisa extremamente importante e trabalhar tudo aquilo que nos pode dar mais confiança para conseguirmos chegar onde queremos e depois poder influenciar positivamente tudo aquilo que está à nossa volta, que é também muito importante, e conseguirmos ter cada vez mais mulheres, portanto, com capacidade de influenciar e decidir. Isso vai ser positivo para todas nós, para as mulheres da próxima geração, da minha geração, e, portanto, temos de nos apoiar, obviamente, nos homens. Há muitos homens que concordam com isto e, portanto, eles podem também ser um fator de mudança e, portanto, todos temos que abraçar e perceber que este é um tema importante e, portanto, não é só por sermos mulheres, não é? Isto seria para qualquer pessoa. A confiança é muito importante naquilo que fazemos e nós, sendo mulheres, não temos que sentir que temos algum handicap em relação a qualquer homem para fazer o que quer que seja nos negócios ou na nossa vida. Ana Paula. Três perspectivas. Uma primeira que foi aqui dito, escolham bem com quem partilham a vida e os amigos de quem se rodeiam. Crítico, concordo 100%. O segundo, ergam uma carapaça e tornem-se absolutamente indiferentes aos comentários demolidores de quem não vos interessa. Não cedam à pressão social e a muitos comentários negativos que vão ouvir ao longo da vossa carreira. E o terceiro, para construir pontos diferentes do que já foram ditos, contem convosco, há muitas coisas que podem não depender de vocês, mas há uma grande parte que depende de nós. E por isso a nossa energia, a nossa resiliência, a nossa perspectiva positiva de que é possível mudar as coisas, faz, na minha opinião, muita diferença. Muito bem. Vamos passar ao ato final, que é tem de escolher um número entre 400 e 444. E depois eu espero que estas pessoas estejam aqui presentes na sala, porque se não estiver presente na sala, eu depois terei de escolher outro número. Joana, um número entre 400 e 444. Então, 444. Quem tem o 444? Aqui? Está aí? Está aí, não acha, mas está aí. Pronto. Nós acreditamos. Está aí, muito bem. Muito bem, uma salva de palmas para o 444. Joana, não se importa descer para aqui já e vamos já fazer o matching. Muito bem. Belém, um número entre 400 e 443. 400. 400. Quem tem o número 400? Muito bem. Mais uma salva de palmas. E agora então o número entre 401 e 443. 410. 410. Quem tem o número 410? Se foi. Ah, Era um homem. 410, não? Ana Paula, outro número. 413. 413? Se não houver, eu começo a achar que é um problema comigo. Por isso escolhe tu. 413 também não? Escolhes tu agora. Pode ser que 430? 430, temos o 430. Vou pedir também para descer aqui. Resta-me agradecer de forma super efusiva à Joana, à Belém e à Ana Paula. Acho que foi uma sessão super divertida. Eu, pelo menos, diverti-me imenso e espero que do vosso lado também tenham gostado. E à audiência também, muito obrigado por terem estado.